pessoal! A pergunta de hoje é: posso fazer minha análise ergonômica por GHE? Bom, para quem não conhece, GHE é Grupo Homogêneo de Exposição, que é o grupo formado pelos colaboradores que atuam no mesmo local e estão expostos aos mesmos riscos físicos, químicos e biológicos. Esses grupos homogêneos são utilizados pela segurança do trabalho e higiene ocupacional justamente para determinar esses riscos e agir de forma correta para que minimize e elimine aqueles riscos. Quando nós olhamos para esse GHE, não foi levado em consideração as diferentes exposições desses colaboradores aos fatores de risco ergonômico. Ou seja, por exemplo, vamos supor que o GHE é o número 1. E nesse GHE número 1 eu tenho um operador de máquina e um auxiliar de produção. Ambos trabalham na mesma linha, que fica no mesmo local. Mas quando nós falamos de fatores de risco ergonômico, as atividades feitas pelo operador são diferentes das atividades feitas pelo auxiliar de produção. Então vamos dar um exemplo. O operador de máquina, ele faz a operação da máquina, ele desenrosca as embalagens quando necessário, ele mantém a linha toda funcionando, né? Então a principal ação dele é fazer com que a produção flua. Enquanto o auxiliar de produção, nesse caso, ele trabalha na paletização, ou seja, o produto final já foi embalado, ele pega a caixa do transportador e coloca no pallet. Quando nós olhamos essas duas situações, eu não posso fazer uma análise única para os dois, porque os riscos ergonômicos que o operador de máquina está exposto, o auxiliar de produção não está. E se eu faço esse olhar, eu posso subestimar o risco de um ou superestimar o risco de outro. E pior ainda, eu posso criar risco para uma função que não existe, como é o caso. Por exemplo, vamos supor que esse auxiliar de produção faça a paletização de caixas com 20 quilos, né, um produto com 20 quilos. Com certeza, né, pela frequência da linha, ele vai ter um risco para a região lombar, que o operador de máquina nessas atividades que eu citei para vocês provavelmente não teria, porque ele não tem levantamento de carga. Então, nós não podemos fazer essa análise como sendo um grupo homogêneo, porque eles não são homogêneos. Então, o ideal é que a gente separe essas duas análises e faça uma análise para o operador e outra para auxiliar, ok? Então, isso é fundamental que a gente tenha em mente, embora muitos clientes não tenham esse olhar. Então, nós temos que explicar e educá-los nesse sentido, mostrando essas diferenças, para que a análise não seja superficial ou pior, né, que ela crie um risco que não existe, ok? Como é que eu, Elaine, faço, né, junto com a minha equipe? Para que o cliente não perca o rastreamento, ou seja, do grupo homogêneo que ele já tem, eu pego o grupo homogêneo que já existe, por exemplo, esse mesmo que eu citei para vocês, grupo homogêneo 1, que tem o operador de máquina e o auxiliar de produção. E eu mantenho o código, só que eu crio um grupo de risco ergonômico. Então eu ponho o grupo de risco ergonômico 1, que é o GHE A, que vai ser o meu operador de máquina, e o GRE, que é grupo de risco ergonômico 1B, que vai ser o meu auxiliar de produção. E aí eu faço duas análises separadamente. E aí o cliente consegue enxergar que dentro do grupo homogêneo de exposição 1, ele possui dois subgrupos ou mais, né, dependendo de como for o cliente que você está fazendo a análise, e eu tenho riscos diferentes para essas pessoas. Então ele não perde o rastreamento dos códigos e dos grupos, mas ele tem uma análise fiel do que é a realidade dele no chão de fábrica ou nos postos administrativos. E cada ergonomista pode fazer de uma forma. Essa forma que eu faço e uso com a minha equipe e tem funcionado muito bem. Agora, um cuidado. Observem muito bem se vocês podem criar um grupo de risco ergonômico, porque as atividades têm que ser semelhantes, os riscos têm que ser semelhantes para que você possa chamar de grupo. Caso contrário, as análises têm que ser feitas de forma separada, ok? Então, muito cuidado com essa informação.